chora e canta junto. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore
Quem está feliz com Jesus, olha para cima e fala assim: Deus, o Senhor, seja louvado nessa noite. Aquele que pode, abra a Bíblia junto com o Climene. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. O tema da mensagem dessa noite é os 3 tempos aos quais acontecem ou passam pela vida do ser humano. Olha aquele fundo musical, João Vitor. Os 3 tempos na vida de um ser humano. O tema da mensagem é esse: os 3 tempos na vida de um ser humano. A Clemene não vai perguntar, porque ela já está ali com a Bíblia na mão, com os versículos, ela já entendeu, é mais inteligente que eu, sabe até melhor do que eu. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são os 3 tempos que tem na sua vida? 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Fica de pé em reverência à palavra de Deus, que pela voz deu para perceber que está sentado. E qual é os 3 tempos? Eu vi alguém respondendo, algumas pessoas que deu certo, outros não. Quais os 3 tempos que tem na sua vida? Vamos lá? Passado, qual outro? Presente, qual outro? Futuro. Então nós vivemos esses 3 tempos, vivemos? Nós vivemos hoje no presente. Você viveu ontem no passado, e em nome de Jesus você vai viver amanhã no futuro. Ok? Queridos, o tempo ele é dividido em anos, meses, minutos e segundos. Agora, pense você, hoje nós estamos na parte 1. O que aconteceu na sua vida no passado? Não vamos fazer aqui, não, um tratamento espiritual, uma reflexão para voltar ao passado, não, porque somos crentes. Aí eu vou falar daqui, vai entender muito, mas é isso mesmo. Somos crentes, somos apostólicos e somos romanos. Você sabe o que é isso? Você sabe por quê? Qual foi a primeira igreja que Deus criou? Qual foi o nome da primeira igreja que Deus criou? Igreja Apostólica Romana. Você que lê muita história, você sabe disso, né, Madeira? Então lembrando, eu estou olhando para o lado aqui, meu Deus do céu. Eu estou sem óculos, gente. Por isso. Não quer dizer que nós somos católicos nos dias de hoje, não temos nada e gostamos de todos os irmãos católicos. Nós somos batistas independentes de Malacaxeta. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, somos apostólicos. Quer ver por quê? Você já falou de Deus para alguém? Então você é apostólico. Não é isso, meu falei? Amém? Vamos à leitura bíblica, então? Contexto bíblico hoje, estou de auxiliar nova assim, não tá, né? Dizendo que nova também. Vamos lá. Climene Mendonça. Compre o microfone. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos lá em Filipenses 3, 13 e 14. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrado em todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus ainda está nos chamando. Ele está no céu em Jesus Cristo. Amém? Amém? Olha só a Bíblia sobre a cadeira. Olha comigo esse pontinho. Deus, a tua grandeza é infinita em nosso meio e a tua presença ela é real e eficaz, porque eu posso sentir. Hoje eu tenho o prazer de estar nessa igreja com muitas pessoas bonitas, com um povo escolhido pelo Senhor para pregar, para ser o pregoeiro da tua palavra. Eu quero pedir nessa noite, Pai, 2 pedidos. O primeiro, para nada, esse povo que é sábio, torna eles hoje
somente pó, se não for a tua presença sobre a vida dele. Então, hoje, nessa noite, Pai, derrama o teu poder espiritual sobre a tua igreja nessa noite. Todos dizem? Obrigado pelo amém. Para Jesus, vamos lá? Amém. Tu pode assentar, fique à vontade. Eu costumo sempre dizer que nós estamos no melhor lugar do planeta Terra, porque estar na presença do Senhor é muito bom. Ok? Vamos voltar à leitura aqui. Se você quiser analisar e acompanhar com a primeira renúncia, fica à vontade. Né? Livro, de novo, de Filipenses. Filipenses 3, 13 e 14. Leitura bíblica. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso pelo aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em Cristo Jesus. Amém? Se você perceber, você vai notar que Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fala em 3 temas. Eu não sou ainda. Ele está falando, né, do passado. Tudo aquilo que eu queria ser. Se você analisar todo o contexto bíblico, você vai ver primeiro que ele fala no passado, no presente e no futuro. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava querendo dizer que ele não era aquilo que ele queria ser. Coloca a mão, bate a mão no ombro do seu irmão. Faz assim, ó, tentando fazer carinho. Irmão, você é tudo que queria ser? Responde para ele sim agora. Deus pode fazer você ser muito mais do que você pensa. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Ok. Então vamos então no primeiro sentido. O que implica de eu, de mim e de você, muitas vezes se vira a Deus? Do que mesmo ser batizado, passar das águas ou não, nós pensamos e refletimos. E às vezes analisamos. Quando eu ou você peca, nós pecamos contra quem? Deus. Na primeira instância, nós pecamos contra Deus. Mas afinal, eu posso pecar contra a Crimene, contra a Josi, contra o Alan, contra o Valdeir, contra o Gilcinho. Claro. Mas, em primeira instância, nós pecamos primeiro contra quem? Deus. Agora, só que, detalhe o seguinte: nós temos que ficar lembrando nossos pecados? Tem certeza que não? Ou será que sim? Você não tem que lembrar que você deu um tapa na cara de alguém? Será que você não tem que lembrar que você um dia maltratou alguém? Será que você não tem que lembrar que um dia você fez algo de errado? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. A igreja está dividida. Uns dizem não, outros dizem sim, outros dizem não. Vamos ver na Bíblia então? Vamos lá comigo. Você que vai com ele. Paciência um pouquinho, tem irmão. Ok? Enquanto você achar, diga amém. Hã? Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Me assumir se estiver errado, por gentileza. Mas, eu quero te mostrar na Bíblia que não. A Bíblia diz que eu e você vamos nós não podemos pensar nos nossos pecados. Nós vamos saber se isso é verdade. Depois nós vamos discutir o porquê não, o porquê não posso. Hebreus 10, 17. Isso. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Ajudando quando eu contei o meio pecado? Uma coisa assim? Não? Então pode falar, viu? Pode falar. Quem está falando? Amém, igreja? Pode ler. E depois ele acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Amém? Quem é que diz isso, igreja? Deus. Deus ele diz para nós, depois ele acrescenta: não me lembrarei mais dos seus pecados, e nem das suas maldades. Ou fora, volta e faça a pergunta: devemos pensar que estão nos nossos pecados? Não. Se Deus não lembra, significa que nós então não devemos lembrar.
errado. Agora você pode ir para você pode ir procurando, primeiro. Aí você pode perguntar assim: peraí, pastor, por que não devemos pensar em nossos pecados? Isso está errado. Eu tenho que lembrar das coisas erradas que eu fiz. Pera lá. Você pode se acusar a si mesmo? Pode? Sim ou não, igreja? Não. Se não pode, vamos ver na Bíblia. Quem é o nosso acusador? Vamos lá. Livro de Apocalipse, vamos lá para primeiro vai falar. Posso falar lá? Vamos lá, primeiro lá. Em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 10. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Quem é o nosso acusador? Ou acusador? Não sei se está escrito para você aí primeiro. Acusador. Você fala que eu não devo lembrar de tudo agora. É bem grande essa mensagem. Amém? Isso, Apocalipse 12, 10. Leitura bíblica. Eu não vou esperar muito, porque nós estamos num culto. Nós estamos num culto de ensino. Culto de ensino a gente espera, mas com a pregação não dá para esperar muito. Apocalipse 12, 10. Depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Por fim aconteceu. A salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui. Porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que o acusava dia e noite diante do nosso Deus. Amém? Por que então não devemos pensar em nossos pecados? Porque Deus já esqueceu-se deles. Mas a Bíblia diz mais algo ainda, que existe um acusador. E quem é o acusador? Satanás. Irmão, vamos prestar atenção na mensagem, vamos lá? Quem é o nosso acusador, igreja? Satanás. Se você errou, a minha obrigação é tua, é fazer o que? Então, pedir perdão a Deus e esquecer do nosso pecado. Porque o nosso acusador, ele foi expulso, ele foi mandado fora. Ele é aquele que me acusa e te acusa de dia e de noite. Sabe aquelas pessoas que vêm assim, de repente, dá um tapa na pessoa assim na cabeça, aí fica lá assim: meu Deus do céu, para que ele faz aqui? Meu Deus do céu, por que eu fiz aqui? Eu não sei, eu não devia ter batido aquele mesmo, tadinho, para que eu fazer isso com ela? Qual que é o correto? É eu ficar me remoendo, lembrando daquilo, guardando aquilo no meu coração, ou eu chegar, me ajoelhar diante de Deus, para Deus, perdoa pelo meu pecado, pela minha falha, e em nome do Senhor Jesus eu não vou fazer mais? Qual que é certo? Será que é se arrepender e pedir Deus perdão, ou ficar se remoendo? Correto! Então por quê? Se nós ficarmos nos remoendo, lembrando daquilo, nós estamos deixando que o próprio acusador fique nos acusando, a nós mesmos e até mesmo diante de Deus. Quando você deixa, irmão, o demônio te acusar, outrora você abre portas, abre caminhos para o diabo. Só que não é isso que Deus quer. Não. Deus quer que você não se lembre do seu passado. Eu vou explicar depois porque eu estou falando essa palavra. Olha aí, pastor, você não quer comer do meu passado. Eu vou explicar depois. Vamos no contexto bíblico. Nós entendemos então que Deus, Ele é a nossa vida no passado, no presente e no futuro. E de nós não devemos lembrar do nosso pecado. Ok, igreja? Ok, vamos lá, continuando então. Próximo versículo, vamos lá primeiro. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tem um tema aí? Cuidado com o seu veneno. Cuidado com o seu veneno. O que quer dizer isso, pastor? Vamos lá? Leitura bíblica primeiro. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raízes entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Qual que é o nosso veneno, igreja? Qual que é o nosso veneno, igreja? Fica com medo de errar não, gente. Eu estou aqui, estou aprendendo. E quero falar para vocês que essa mensagem falou muito ao meu coração. Eu estou aprendendo. Ok? O nosso veneno é a língua. E o que quer dizer esse versículo? Lê ele aí, você analisa tudo que eu estou falando. Por exemplo, aconteceu alguma coisa chata na boca entre eu e Valdeir. Aí eu pego e comento com a Juliana. Aí aquilo vai para o coração da Juliana. Aí eu pego e comento com a Josi. Aí aquilo vai para o coração da Josi. Querido,
desorientado, eu estou automaticamente perdendo o quê? A graça de Deus. E fazendo da mesma forma, porque alguns irmãos perdem também o quê? A graça de Deus. Por quê? Se eu virar para Jonas e falar assim, ó Jonas, fulano de tal falou que a mãe é isso, isso e isso. Se for uma coisa mal, naturalmente quem está Jonas vai ficar? Chateado. Não é? Magoado. Se eu falar mal da Valusa Guedes, Dona Maria, Dona Maria está aqui presente hoje? Amém. Dona Maria também vai ficar chateada, não vai, Dona Maria? Por quê? Ninguém gosta. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, para que não perdemos a graça, nem que pedimos que também peçamos de todos os irmãos perder a graça. Amém, igreja? Vamos no próximo texto bíblico, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 11. Leitura bíblica. Perdoe seu irmão. Vai lá, perdoe seu irmão. Contexto bíblico, pode ler. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei Desculpa, perdão, mas vamos começar de novo. Vamos lá, pode ler. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei-o na presença de Cristo, para o bem de vocês, a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Pode você ver a leitura bíblica. Eu vou, sem querer, falar uma coisa e magoar alguém. E essa pessoa não me perdoa. E ela, às vezes, perdoada, fica tecendo aquilo por um lado, por outro, pensando aquilo por um lado, por outro. O que a Bíblia nos ensina aqui bem? Se eu não perdoar a pessoa, eu estou fazendo tudo aquilo que Satanás quer. Satanás jogou o laço. Nós caímos na cama de Satanás, caímos na ideia, caímos naquilo que Satanás propôs. E aí nós ficamos. Leva daqui, vai de lá. Leva daqui, vai de lá. Esses dias, uma quarta-feira à noite aqui, teve algumas coisas demagogas. E a pessoa foi levar depois, há mais de 2 meses atrás. Aí eu entendi que aquela pessoa não pediu perdão. Ela não soube perdoar o que o outro irmão falou. E aí eu falo com você, independente do que acontecer, perdoe. Independente do que acontecer, seja humilde. Independente do que acontecer, aprenda uma coisa: perdoar é bom. Aí você pode perguntar assim: por que perdoar é bom, pastor? Porque só perdoando nós somos o quê? Perdoados. Peraí, pastor, mas vê se a pessoa fazer pisar no meu carro, tem que perdoar? Sim ou não, igreja? Por quê? Para que nós sejamos perdoados. Isso é bíblico? É. Qual foi a oração que Deus ensinou? Vamos lá primeiro. Qual foi a oração que Deus ensinou? Pai nosso. Lá fala isso. Livro de Mateus, vamos lá primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Para ser perdoado. Para ser perdoado. Olha o termo. Para ser perdoado. Mateus 6, 14 e 15. Isso. Amém, igreja? Amém, pode ler. Seu Pai Celeste perdoará a vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecarem contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Está vendo aí? Quem é o Pai Celestial nosso, gente? Deus. Então Deus, ele fala que se eu perdoar, eu serei o quê? Mas se eu não perdoar, eu também não vou ser? Amém, igreja? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, queridos, eu quero que vocês entendam isso. Que todo o passado seu, infelizmente meu, é feito de pecado e de desavença. Se eu e você não saber perdoar uns aos outros, Deus também de nenhuma forma vai nos perdoar. Isso faz
parte do passado. As lembranças, aquilo que nós passamos, aquilo que nós fizemos, tudo. Vamos no próximo, filho, vamos lá. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Renovar todos os dias os nossos corações. Olha para você ver. Livro de Lamentações, Capítulo 3, versículo 22. 22 e 23. Isso. O tema é renovar todos os dias, é isso aqui? O nosso coração. Nosso coração. Isso. Por quê? Vamos lá. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Ela se renova a cada manhã. Então, o grande é sua o quê? Por que Deus pede para nós sermos assim, Ana? Eu tenho minha cabeça, não. Você tem a sua. De repente, pode fazer alguma coisa hoje que pode magoar. Amanhã eu posso fazer algo que possa te magoar. Então, todos os dias nós temos que perdoar uns aos outros irmãos, porque Deus, Ele quer que cada dia eu e você tenhamos um coração renovado. Sabe aquele primeiro amor que nós temos pela igreja? A igreja é isso, a igreja é aquilo. Na verdade, verdadeiramente, vamos ver, Deus quer que nós sejamos com o nosso coração todo dia assim, com amor, com bondade, com misericórdia, com carinho. Por quê? Porque os irmãos eram, porque nossas mães eram, nossos filhos eram, o pastor era, né? A auxiliar obreira também era, o dirigente de culto era, os levitas eram, mas cabe nós a cada dia renovar o nosso coração. Está entendendo, Jesus? Se você renovar seu coração todo dia e não lembrar daquilo que te machucou no passado, todo dia você vai ser o quê? Uma pessoa renovada, uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa. Amém, igreja? Próximo contexto bíblico, vamos lá com ele. Romanos 12, versículo 21. O tema é vença sempre o mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não deixe que o mal prevaleça, mas triunfe sobre o mal, praticando o bem. Vença sempre o mal. Sabe quando a gente tem alguma marca no passado? Sabe quando a gente ouve alguma coisa que ele fica assim, no coração da gente, martelando? Batendo. Se nós não tirar isso do nosso coração, o que acontece, igreja? Nós acabamos sendo feridos por aquilo. Não é verdade? Só que a Bíblia nos ensina que cada dia temos que vencer o mal. Esses dias eu vi um boato de uma jovem senhora dizendo assim: em tal igreja tal, todas as mães solteiras podem sair da igreja. Quando eu vi isso, eu vi que a irmã ficou magoada por uma coisa que aconteceu numa determinada igreja há muito tempo atrás, sei lá se é 8, 9 anos. E ela virou para mim e falou assim: pastor, eu sou mãe solteira, como é que pode fulano de tal falar isso? Esses dias eu vi isso também. Nossa, meu pai, quando eu engravidei, ele virou para mim e falou que eu não era mais filha dele. Olha o que ele viu. Essas coisas ficam marcadas. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, quando eu engravidei, eu não era casada ainda. Aí, quando meu pai ia passar na mesma calçada que eu, ele desviava e ia para outra calçada. Eu estou dizendo coisas aqui mínimas, que para mim, eu quero dizer para você que é considerado coisas bobas, coisas antiquadas. Porque a Bíblia diz assim: vinde a mim todos cansados, e que Ele não lançará mão dessas pessoas, Ele não lançará fora nenhuma dessas pessoas. Querido, a
santidade é para mim. A santidade é para você. Não é para o próximo. A salvação é individual ou ela é coletiva? Individual. Aí tem pessoas que vêm apontando o dedo assim, com ele, com o outro. Eu fiquei pensando assim, será que aquela pessoa que vem falou para outra assim, olha, essa igreja aqui não pode ter mãe solteira. A mãe solteira deveria ter vergonha de entrar na igreja. Ela falou para mim que desde aquele dia ela não colocou os pés mais naquela igreja. Será que esses pés bem entraram, irmãos? Não. Ela ficou 8 ou 9 anos sem ir na igreja por causa disso. Quer dizer, ela ficou sendo torturada por aquilo há quanto tempo? Quantas coisas do seu passado você também é torturado? Quantas lembranças você tem no passado também foi torturado? Esses dias, conversando com um grande homem de Deus, ele comentou comigo assim, gente, só para você ver, que a sogra dele mandava ele trabalhar, e ele não tinha emprego. Um certo dia ele arrumou emprego. Aí ele deixou a igreja e começou a trabalhar. Quando a sogra dele foi reclamar alguma coisa para ele virou para ela e falou assim: a sogra queria que eu fosse trabalhar? A sogra queria que a geladeira estivesse cheia? A geladeira está cheia. Eu notei que esse irmão sofreu com isso muito tempo. Isso ficou marcado. Irmão, quantas coisas do passado você tem que se libertar? Esses dias chegou um irmão de uma outra igreja e falou assim para mim também: pastor, olha, eu fui para tal lugar determinado assim, chega lá, eu prostituí, fiquei com outro, casado, engravidei, para lá, eu estou hoje, minha filha tem 20 anos e eu estou nessa situação. Eu falei assim: o que tem, irmã? Eu não consigo libertar disso, isso está me acusando. Eu falei: irmã, nós vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse 12, versículo 10. Quem é nosso acusador? Satanás. Quem estava acusando a irmã então? O próprio Satanás. Irmão, se Deus olhar para o seu passado, eu costumo dizer assim, que o maior investidor que existe no mundo é Deus. Sabe por quê? Deus é o maior investidor, não? Porque ele não olha para o passado dele. Se Deus olhar para o passado do pastor, mas coitadinho dele. Coitado dele, vai morrer no inferno. Mas sabe o que é? Deus, quando pega você no mundo, Deus, quando chama você para uma igreja, quando você é batizado, quando você é lavado em mim pelo sangue de Jesus, Ele chama você porque Ele quer fazer você de uma nova criatura. Ele chama você porque Ele olha assim: ó, fulano fez isso, só que fulano agora vai ser isso. Deus, então olha para o seu futuro. Deus não olha para a sua vida. Querido, nós temos que cada dia perdoar nós mesmos pelo nosso passado. Eu vivo andando fazendo trabalho de libertação de dia e de noite. Eu vejo que 90%, olha que eu vou falar para você aqui agora, 90%, inclusive a minha filha. Sabe por que a minha filha passa mal? Sabe por que Satanás ataca a minha filha? O coração. É aquele acusador. É as lembranças do passado. Está na hora, cara, de você se libertar do passado. Está na hora de cada um de nós esquecer do passado. Sabe por quê, querido? Lá no livro de Marcos, diz assim que nós tornamos novas criaturas. Tudo que passou já era. Acabou. Esses dias uma irmã chorou, a gente até uns 3 ou 4 dias, uma irmã chorou na minha presença: pastor, eu vou para a igreja tal, só que eu sou mãe solteira. E ele falou: não é assim, não, mãe solteira. Eu falei: oh meu Deus, sabe quanto tempo foi na igreja? Ah, pastor, eu vou na igreja uns 12 anos, 13 anos, por aí.
E daí, se Beltrano fulano não casou virgem, eu não estou fazendo apologia aqui para as meninas virgens da igreja não casar virgem, não. É necessário que vocês casem virgem. Mas, e daí, se fulano não casou virgem? E daí, se fulano teve um filho antes do casamento? E daí, se fulano casou grávida? Qual é o problema? Por que eu estou falando tanto de gravidez, tanto assim? Não, vou explicar por quê. Porque 90% dos casos foi mulher. E infelizmente as mulheres sempre tocavam isso para mim. E essa irmã de 3 dias falou isso para mim chorando, pastor. Ele estou calor ainda, falando que o meu filho, olha, era filho de outro homem, sei lá o que estava ficando com ele, sei lá o que eu estou perguntando, calma. Deus é Deus. A Bíblia diz assim: joga a primeira pedra aquele que não tem. Será que nós temos pecado? Será que você não tem pecado? Será que o pastor não tem pecado? Será que você não tem pecado? Como as coisas passamos em nossas vidas? Vamos no próximo texto bíblico, vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O tema é pensar nas coisas do alto. Colossenses 3, versículo 2. Leitura bíblica, filha. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas aqui de baixo. Os pensamentos têm que ser nas coisas do alto ou nas coisas terrenas? Do alto. Por quê, Jonas? Será por quê? O que são as coisas terrenas? É a vaidade? É a luxúria? É as festas? É as bebedeiras? É a prostituição, né? É as coisas da carne, é as coisas do ser humano. Mas nosso pensamento tem que ser esses, igreja. Tem que ser as coisas do alto. As coisas do alto são coisas de quem? Deus. De Deus. Então nossos pensamentos não tem que ser em nada aqui terreno. Nada. Os nossos pensamentos tem que ser nas coisas do alto. Próximo texto bíblico aqui, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Às vezes esse tema é legal. Esse contexto bíblico é legal. Olha só que as pessoas ficam pensando quando está na igreja. Vamos lá, leitura bíblica. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. A mesma coisa acontece com todos. Repita assim comigo. A mesma coisa acontece com todos. Qual é a diferença então? Se a mesma coisa acontece com todos, qual é a diferença então de você para os que estão lá fora? Repetindo a pergunta. Se a mesma coisa acontece com todos, qual é a diferença de você para uma pessoa que está lá no mundo? Isso, Deus. A diferença é essa. Contexto bíblico, está na Bíblia, ó. Todos partilham de um destino comum, sejam honestos ou desonestos, bons ou maus, puros ou impuros, ou que oferecem sacrifícios e os que não oferecem. O que acontece com o homem bom, acontece também com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem não os faz. Está vendo? Não está na Bíblia, pessoal? Sabe quando você está na igreja e você começa a passar por luta, aí aquela pessoa que pensa assim, quando eu estava no mundo não era assim. Quem já ouviu uma história assim? Só que a Bíblia diz que as mesmas coisas que acontecem com a pessoa honesta, acontece também com aquele que não é honesto. Com todos, então, acontece que as mesmas coisas. A diferença é o futuro. A diferença é que a pessoa que está na presença de Deus, ele tem duas coisas. Primeiro, Deus. E a segunda, a salvação, a vida eterna. Quando as pessoas entenderem que tudo que acontece com ele na igreja também acontecer com ele fora da igreja, como isso aqui, pai? Nós temos aqui irmãos aqueles. Tudo que acontecia, por exemplo, lá na sua loja, quando você não era crente, acontece nos dias de hoje, acontece? Da mesma forma. A diferença é que hoje, vamos ela é evangélica, ela é crente. A família dela é crente. Os mesmos problemas que
igreja também, não tem? Tem. A diferença hoje em dia é que você tem alguém recorrer, alguém buscar. Hoje você pode buscar Deus, que pode te ajudar, que pode a superar aquele problema, a vencer aquele problema. A diferença, irmãos, é que você não está sozinho. Você está com quem nessa luta hoje em dia? Com Deus. E quando você está com Deus, o impossível acontece. Não é? Essa é a diferença. É aonde que nós temos que entender. Todas as lutas que você passa aqui, você sendo crente ou não, a Bíblia diz que você vai ter. A única diferença é quando você passa por Deus, você está determinado aqui a vencer. Mas quando você passa sem Deus, você está correndo um grande risco de não vencer. E quando você passa a luta com Deus, a Bíblia diz bem claro que o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando você já então que na sua vida não tem mais destino, não tem mais solução, que você não vê mais portas, que você não vê mais resposta, que não tem mais caminho, quem é então a sua solução? Deus. Estão entendendo, irmão? Não devemos ficar lembrando do mundo lá fora, porque tudo mudou. E as lutas que você passa hoje aqui, se você tivesse um outro, você ia passar também. A diferença é que você agora tem promessa, a diferença é que agora você tem milagre, e que mesmo que não tivesse promessa, e não tivesse milagre, você não está sozinho, você está com Deus. Amém. Gosto desse livro, filho. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eu quero pedir a Alain que procura para aquele hino para nós, a banda lá. Passeia, Espírito, não sei cantar em todo não, a Alain sabe, ele que cantou. Porque eu quero dizer para você, querido, não fique pensando no passado. Não fique pensando na sua vida do mundo, que você bebia, que você fumava, que você destruía. Pense nos dias de hoje em uma vida com Deus. Pensa nos dias de hoje em um crescimento espiritual com Deus. Deus ele pode mudar e Ele quer mudar a sua vida. Contexto bíblico aqui. E aquele que estava sentado no trono disse: Veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: Ponha isso por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. Vamos à leitura bíblica, eu quero que você raciocine. Analise para você ver o que ele está lendo. Vamos lá. E aquele que estava sentado no trono disse: Veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: Ponha isso por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. Querido, você acredita que nessa noite Deus está fazendo novo tudo em sua vida? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu pedi a ela para cantar Passeio de Restituição, para poder cantar Restituir, porque é noite de restituição na sua vida, é noite de transformação na sua vida. Não é noite de você pensar no que você tinha, não é noite de você pensar no dinheiro que você ganhava, é noite de você pensar em tudo aquilo que Deus ele pode e Ele quer fazer para você nessa noite. Fica de pé, coloca na presença de Deus, porque nessa noite, querido, pode tirar uma música, ó. Deus, Ele faz tudo novo. E Ele diz assim: essas coisas estão escritas, e eu afirmo que são. Glória a Deus. Essa verdade